Olá, pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando para vocês a pensadora de número 45 da série Apresentando Pensadores. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Hoje é a vez da filósofa Simone de Beauvoir, que viveu de 1908 a 1986, e suas ideias serão apresentadas a partir de sua obra O Segundo Sexo, que tem 2 volumes, mas eu vou tentar resumir a ideia central desses 2 volumes nesse pequeno vídeo. Quando a gente fala de Beauvoir, nós estamos falando de feminismo. O que é o feminismo? Feminismo, é importante dizer, não é o contrário de machismo. O machismo, ele revela que existe na sociedade uma estrutura que faz com que o homem seja considerado superior, que faz com que o homem domine, enquanto a mulher é subjugada. O feminismo ele vem justamente para corrigir ou para propor uma correção dessa desigualdade de gênero. Portanto, o feminismo é a luta pela igualdade de gênero. Então, assim, a mulher na nossa sociedade ela está numa posição inferiorizada, enquanto o homem está numa posição de dominação. O objetivo do feminismo, então, é que a mulher, que se encontrava numa posição inferiorizada, possa ter uma condição igual, igualitária com os homens. Então, é uma busca por igualdade de gênero. Beauvoir vai observar que o homem, para justificar essa desigualdade, ele vai buscar na biologia uma prova de que a mulher seja inferior. Então, por exemplo, ele pode dizer assim, a mulher biologicamente ela é mais frágil, ela é mais fraca. Ou a mulher biologicamente ela foi condenada pela natureza a engravidar e a cuidar do bebê, enquanto pertence ao homem o papel de trabalhar, de ir para o espaço público. Então, o homem ele vai tentar buscar na biologia alguma prova de que a mulher seja inferior. Só que a biologia não impõe qualquer destino imutável à fêmea. Ela não serve para justificar a subordinação da mulher ao homem. Ela não basta para definir uma hierarquia entre os sexos. Então, essa subjugação da mulher, essa noção de que a mulher é inferior, não é algo biológico, não é algo inato. E é por isso que Simone de Beauvoir vai dizer que não se nasce mulher, mas se torna mulher. É importante, algumas pessoas, quando leem essa expressão não se nasce mulher, torna-se mulher, elas fazem uma interpretação correta. Realmente, Simone de Beauvoir está querendo dizer que a mulher ela não nasce num lugar de inferioridade, mas que é a sociedade que a constrói nesse lugar. Mas também a gente pode ampliar esse conceito até para hoje entender, por exemplo, que ser mulher não é uma coisa inata. Embora Simone de Beauvoir não fale isso abertamente, a gente já pode encontrar no livro Segundo Sexo sementes disso. Por isso eu acho que limitar a interpretação de Simone de Beauvoir a dizer que ela estava falando que não se nasce mulher, que se torna mulher porque a mulher é subjugada na sociedade do século XX, eu acho que essa é uma interpretação limitadora do pensamento dela. Porque é importante a gente lembrar que Simone de Beauvoir era uma existencialista. E a gente pode destacar 3 questões a respeito dos existencialistas, Em primeiro lugar, um existencialista entende que nós não estamos submetidos a nenhum destino biológico. Portanto, não se pode dizer que uma pessoa ela está destinada a ser mulher biologicamente. Então, pode ser que uma pessoa tenha nascido com pênis, por exemplo, e seja uma mulher. A gente sabe que hoje nós temos as mulheres trans. Em segundo lugar, Simone de Beauvoir vai dizer assim, seguindo o existencialismo, que o corpo é uma situação e não um dado orgânico puro. Portanto, o corpo é sempre um corpo interpretado. Isso que eu chamo de corpo masculino e isso que eu chamo de corpo feminino é uma interpretação, não é um dado orgânico puro. Então, se eu olho para um corpo que tem vagina e falo, isso é uma mulher, ou se eu olho para um corpo que tem um pênis e falo, isso é um homem, eu estou fazendo uma interpretação sobre esse corpo. Isso não é um dado puro, não é um dado corporal puro. Porque não existe dado orgânico puro. Todo corpo é uma situação. Todo corpo é um corpo interpretado. E em terceiro lugar, a própria Simone de Beauvoir vai dizer assim, que nós não temos na biologia, nem nos gametas, nem na análise das gônadas, um critério que nos permita distinguir ou segmentar a humanidade em homens e mulheres. Então, seguindo o pensamento existencialista, Sartre, por exemplo, que é um existencialista, ele vai dizer assim que a existência precede a essência. Portanto, a gente pode perceber essa existência precede a essência nessa frase. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher.
Então, por que se torna mulher? Porque a essência ela não nasce com a gente. Primeiro a gente existe para depois definir a nossa essência. Então, assim, quem não percebe que Simone de Beauvoir está seguindo o pensamento existencialista vai limitar a frase dela como se ela estivesse dizendo não se nasce mulher, torna-se mulher, porque na nossa sociedade, né, o que é ser mulher é uma coisa construída e, portanto, nós não nascemos nesse papel de subjugação. Isso é uma coisa que se constrói. Realmente ela disse isso, mas eu entendo que por ela ser existencialista, nós já podemos perceber no pensamento dela uma compreensão de que ser mulher não é algo inato. E que, portanto, a gente pode achar aqui um espaço, né, para as discussões que nós temos hoje sobre as mulheres trans. Então, eu acho que as feministas, talvez mais radicais, elas tentam limitar o que Simone de Beauvoir falou para tentar ir contra, né, o pensamento do transfeminismo. Qual que é a ideia? Simone de Beauvoir, nós somos feministas, nós seguimos Simone de Beauvoir e, portanto, nós acreditamos que uma mulher de verdade é uma mulher que tem útero, é uma mulher que tem vagina. Eu acho que Simone de Beauvoir nunca aprovaria esse tipo de pensamento. Né? A gente já pode ver no pensamento dela que ela diz que a biologia não é suficiente para a gente segmentar a humanidade em macho e fêmea. Ela vai dizer que o corpo sempre é um corpo interpretado. Portanto, o que eu chamo de corpo masculino e o que eu chamo de corpo feminino também é uma interpretação. E ela, seguindo o existencialismo, vai dizer que a existência precede a essência. Então eu não nasço com uma essência que diz que eu sou homem ou que diz que eu sou mulher. Isso é construído. Então eu não acho legal essa interpretação que tenta limitar o que Simone de Beauvoir falou, né, como se ela também não quisesse abrir a possibilidade para um pensamento que pudesse pensar que ser mulher não se limita a ter vagina ou ter pênis. Né? Nós podemos entender que uma mulher trans é uma mulher de verdade. É uma mulher, porque ser mulher não é algo inato. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu sei que as feministas talvez mais radicais não vão gostar dessa interpretação, mas, entendendo o contexto existencialista do pensamento de Simone de Beauvoir, eu acho perfeitamente legítimo entender que o pensamento dela abre espaço para a gente compreender que mulheres trans também são mulheres e, portanto, também precisam ser incluídas na luta do feminismo. Então, Simone de Beauvoir vai dizer assim, que nenhum destino biológico, nem psicológico, nem econômico define a forma que a fêmea humana assume na sociedade. É a cultura que constrói o que considera o feminino. Então, o feminino não é algo já dado. O feminino é algo socialmente construído. Portanto, se a concepção de mulher não é um dado biológico, é preciso olhar o processo histórico pelo qual a humanidade construiu sua ideia do que é ser mulher. A história nos mostra que o mundo sempre pertenceu aos machos. Desde cedo, a mulher foi excluída das expedições guerreiras e condenada à maternidade. Tem muita gente que fala, não, mas já existiram sociedades matriarcais. Mas se a gente for pegar e analisar de verdade, a gente vai perceber que desde o começo da história humana, a mulher sempre foi considerada inferior. Um exemplo, né, que a gente pode pensar é que mesmo quando a humanidade ainda estava vivendo de maneira nômade, né, movimentando-se de um lugar para o outro, o que acontecia? A mulher, como ela era aquela que ficava grávida, ela tinha que ficar ou na caverna ou em algum lugar cuidando desse bebê, enquanto o homem era aquele que saía para caçar. Então, desde as sociedades, entre aspas, né, mais arcaicas, mais primitivas, a mulher já tinha um papel de inferioridade. Então isso não é algo recente. Por exemplo, o machismo, o patriarcado não é uma criação do capitalismo moderno. Desde sempre, desde que o ser humano vivia nas cavernas e que o homem saía para caçar e que a mulher tinha que ficar dentro da caverna para cuidar do bebê, desde lá o homem tem esse papel de superioridade. Desde sempre a mulher foi excluída dessa vida em que o homem saía para caçar, em que o homem saía para matar os animais. Porque o que acontecia? O homem, ele transcendia a vida pela existência. Para existir, o homem transcende a vida. Porque ele vai além da vida, porque ele inclusive caça e mata para sobreviver. Por outro lado, a mulher ela é condenada a simplesmente repetir a vida por meio da gravidez. Então isso é desde cedo. Então, devido a isso, toda a história das mulheres foi feita pelos homens. Toda a história. O homem, ele surge como um sujeito ativo, né? Ele que sai para caçar. Enquanto a mulher é meramente um outro. É meramente um objeto.
Mas é preciso dizer que, embora isso tenha se estabelecido desde cedo na história humana, isso não é um fato natural. A rivalidade entre homens e mulheres não é uma necessidade. A disputa entre homens e mulheres durará enquanto os homens e as mulheres não se reconhecerem como iguais. Portanto, o feminismo luta pela igualdade de gênero. Assim, a mulher, de acordo com Simone de Beauvoir, precisa se libertar da dominação masculina, o que só ocorrerá quando for abolida a escravidão de uma metade da humanidade. Enquanto a mulher for inferior, é como se metade da humanidade fosse escrava dos homens. E isso precisa acabar. Eu não posso nem ser feminista, né? Porque eu sou homem. Mas a gente percebe aqui, nós como homens, precisamos perceber aqui o lugar que a gente ocupa. Portanto, eu só posso falar de feminismo do meu lugar de fala como homem. Não posso falar do feminismo do lugar de fala de uma mulher. Lembrando que lugar de fala não significa que o homem não pode falar de feminismo, né? Isso é uma distorção do termo lugar de fala. Lugar de fala significa que todas as pessoas devem falar de todas as questões sociais e culturais, mas entendendo o lugar a partir do qual falam. Então eu falo de feminismo de lugar de homem, né? E não de lugar de uma mulher feminista, até porque um homem não pode ser feminista. Depois eu posso fazer até um vídeo esclarecendo essa questão de lugar de fala, mas é importante dizer que nós homens também precisamos, na medida do nosso espaço e reconhecendo os nossos privilégios, lutar, né? E trabalhar para uma sociedade de maior igualdade de gênero. No entanto, o movimento feminista, a luta das mulheres é uma luta delas, que pertence a elas, e que, portanto, são elas as protagonistas dessa luta por um lugar de maior igualdade entre homens e mulheres. Então, Simone de Beauvoir é uma excelente pensadora para a gente pensar isso, a luta pela igualdade de gênero. De novo, o feminismo não é sobre mulher superar o lugar do homem, é sobre a gente encontrar um lugar de igualdade, maior igualdade entre homens e mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo pensador que eu estarei apresentando seguindo a ordem alfabética será o Søren Kierkegaard. Eu já peço novamente para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho para novas notificações, deixe aí o seu comentário e compartilhe o vídeo com quem você acredita que possa se interessar por ele.